como que ter uma família vitoriosa. Talvez a gente possa dizer assim, tem muitas atitudes, situações que nos levariam, né, a ter uma família vitoriosa. A gente poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, ou vamos fazer aquele outro jeito, não vamos fazer isso, vamos ter uma família vitoriosa, né? Podemos ter tantas coisas, né? Mas, queridos, eu quero hoje conversar com vocês sobre 2 personagens bíblicos. Eu estava falando para o pessoal ali, quando eu estava ministrando para o pessoal que serve lá nos kids e nos pads hoje, né? Às 5h30, eu estava ministrando para eles e falando a respeito disso. Você pode falar assim, mas o que tem a ver esse primeiro personagem aí com a família vencedora? Que o primeiro personagem é Jonas, e o segundo Josué. Mas vai ser bem rapidinho, tá, queridos? Vai ser bem rápido, não vai demorar muito não. E sobre Jonas, eu quero conversar com vocês sobre o princípio dele. Um princípio que nós devemos observar. E olhando para a vida de Jonas, né, a palavra de Jonas, né, significa pomba. Ele é um israelita, um profeta de Israel, de uma tribo pequena de Zebulon. Obrigado. E da Galileia, né, filho de Amitai, natural de Gat-Hefer. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, ali por volta de 793 a 753 antes de Cristo. Mais uma coisa interessante, queridos, a respeito de Jonas, é que Nínive, onde era o chamado dele, era a capital da Síria. E o reino de Israel, ele vivia sobre a pressão dos assírios. Os assírios queriam destruir Israel. E Deus, muito senso de humor, você vai pregar para os assírios. Você vai para Nínive, que era a capital da Síria. Então ele recebe esse chamado, e ele luta contra ele, e ele faz aquilo que não deveria fazer. E aí tem uma frase de Oswald Chambers que diz assim: o melhor critério para medir uma vida espiritual não são seus êxtases, mas sua obediência. O melhor critério para você medir a sua vida espiritual não é se você orou por alguém e ele foi curado. Não é se você colocou a mão sobre a cabeça de alguém e ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a orar em línguas. Não é. Não é se você falou para alguém e essa pessoa aceitou Jesus. Mas como assim, pastor? Como que isso não define a minha vida espiritual? Não define. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: em meu nome expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram isso e aquilo. E lá no fim, o que ele diz? Conheço vocês não. Sei quem são vocês. Então isso não define a nossa vida espiritual, mas o que define a nossa vida espiritual é a nossa obediência. Se nós vamos obedecer ou não. Vocês já sabem qual que é o princípio que nós vamos falar da vida de Jonas. É a obediência. Obediência. E qual que é a primeira atitude de Jonas? Desobediência. Olha só o versículo 3 de capítulo 1 de Jonas. Só a primeira frase, diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas foi chamado para pregar a palavra de Deus aonde? Em Nínive. Jonas foi chamado para ir até aquele lugar, até aquela cidade, anunciar, falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Jonas faz o quê? Foge. E nós podemos falar assim: Jonas, mas não é diferente muitas vezes de nós. Quando nós recebemos um chamado de Deus para fazer alguma coisa e fugimos. E não honramos, não obedecemos aquilo que Deus quer que nós façamos. E infelizmente, às vezes, nós precisamos de uns marinheiros. Chegar lá como chegou para Jonas. Jonas, bem na boa, deitado lá no fundo do barco, tranquilo. Os marinheiros chegaram: cara,
Você não está percebendo, o barco está quase afundando, e você está aí dormindo numa boa. Às vezes nós precisamos de um marinheiro acordando a gente, porque a gente fica lá no marasmo da nossa vida, sabe, afundado em nós mesmos, no nosso ego, na nossa vontade, ao que eu quero, o que me importa, não importa os outros, é o que me importa. Esquecemos de obedecer a Deus, esquecemos de fazer aquilo que Deus deseja. E queridos, muitas vezes nós estamos fugindo. Agora, o que Jonas tem nos ensinar, querido? Nós aprendemos com Jonas que a desobediência, ela causa tragédia. A desobediência causa tragédia na nossa vida, querido. Eu lembro que quando o colega meu me chamou para trabalhar com ele no escritório, e nós estávamos lá na casa dele, ele me chamou para conversar, e nós estávamos sentados na beira da piscina, tal, e eu falei para ele assim, eu falei, eu estou fazendo teologia, não estou fazendo para ser pastor, tá? Estou fazendo para ajudar o meu pastor na igreja, mas então, é só para isso que eu estou fazendo, tá? Não penso em ser pastor, não tem isso na minha mente, mas eu já quero deixar um negócio claro para você, que se Deus me chamar, se Ele puser na ideia dele, me chamar para o ministério, eu largo tudo e vou. E eu lembro bem do que ele falou, rapaz, eu sou o primeiro a te jogar para fora. Se Deus falar com você, porque eu não quero um Jonas dentro do meu barco, não. Por quê? Por causa disso, queridos. Porque a desobediência causa tragédia. Agora, qual que é a primeira tragédia que causa essa desobediência? Qual que é a primeira tragédia? Sair da presença de Deus. Jonas se dispôs para quê? Para fugir da presença do Senhor, em não obedecer. Essa é a primeira tragédia, queridos, porque uma pessoa que sai da presença de Deus, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer espiritualmente. Pode falar assim, mas eu não estou indo na igreja, mas eu estou firme com Deus. Querido, sinto falar para você, mas não está. Porque se nós estamos firmes com Deus, nós estamos no corpo, envolvido, no reino, nós estamos fazendo parte. Porque saindo fora, a gente enfraquece espiritualmente. A gente se distancia uns dos outros, e aqui só tem gente que não presta, queridos. Aqui é tudo pecador. Eu falo que não presta nesse sentido de ser pecador, gente. Não tem um que falar assim, esse não é pecador, porque se você olhar para o lado direito, esquerda, atrás, da frente, só tem pecador aqui dentro. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou na igreja tal, porque lá tem fulano de tal. Que bom que ele está lá, que uma hora Deus pega ele, né? E transforma a vida dele, e transforma e restaura. Então, queridos, a primeira coisa que acontece, a primeira tragédia é nós sairmos da presença de Deus. Não saia nunca da presença de Deus. Está difícil? Gente, se está difícil na presença de Deus, sem a presença de Deus, vai ficar pior. Sem a presença de Deus, que você vai ficar desesperado, você não vai ter referencial, você não vai ter direção, você até pode saber o que fazer, mas você vai estar sem direção. Então não saia da presença de Deus. Outra tragédia que a desobediência causa, queridos, é que quando nós desobedecemos, traz tempestades. Há tempestade. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele desobedece, entra num barco e vai para o outro lado. O que acontece? Tempestade. E o pior de tudo, que quando nós desobedecemos, a tempestade não atinge só a gente. Porque se atingisse só a mim, mas vai atingir os que estão ao meu redor. Vai atingir a minha família, vai atingir o meu trabalho, vai atingir onde eu estiver. Por quê, queridos? Porque eu estou em desobediência. E a desobediência causa tempestade. E nós observamos lá no versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Por que Deus lançou um forte vento? É para destruir o barco? Não, é para pôr Jonas no caminho de novo.
E a tempestade, muitas vezes, que vem para nós, queridos, não é porque Deus quer o mal da gente, não, é porque Deus vai fazer de tudo. Ele já tentou de tudo, queridos. Ele já fez o que era impossível, o que é impossível por ser humano, Deus já fez. Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. E mesmo assim, muitas vezes nós estamos em desobediência. E Ele está mostrando para nós o caminho. E às vezes nós não entendemos. Tem que vir uma tempestade. Tem que vir uma tempestade. E aí vem a tempestade para que ele caia novamente no caminho. E aí a gente pode ficar pensando, né, mas por que era tão difícil para Jonas obedecer? Talvez você pode pensar, pô, Nínive, capital da Síria, um povo que bate de frente com o povo de Israel, eu vou lá para quê? A gente pode pensar isso, pode pensar outras coisas, mas o certo é que Jonas estava em desobediência, e Jonas, ele estava numa crise de escolha, uma crise. O que eu faço agora? Porque eu vou para Tarsis, é o que ele queria, é o que ele fez. Ele foi lá, comprou uma passagem para Tarsis. Mas o lugar que era para ele ir era para Nínive. A vocação dele era Nínive. O chamado dele era Nínive. Mas ele não queria ir para Nínive. Tarsis é a contramão do chamado, gente. E nós precisamos observar muito isso, porque Tarsis era um lugar exótico, era um lugar dos sonhos, Tarsis era uma aventura, Tarsis era o lugar fabricado, o idealismo romântico, Tarsis era o lugar do sucesso sem crise, Tarsis, queridos, era encantado, era um lugar de fantasia, de imaginação, era onde Jonas queria ir, esse era Tarsis, era um lugar bom. E às vezes, queridos, eu queria que você observasse essa frase, essa pergunta. Será que essa vocação, esse chamado nosso, tem muitas vezes se transformado num show dos aplausos e dos holofotes? Não é a nossa tarefa Tarsis? Não é nosso chamado Tarsis? Não é ali, queridos. Muitas vezes, porque às vezes nós estamos tão desejosos, queridos, de outras coisas, mais fáceis, de aplausos, de coisas que nos satisfaçam, porque esse é o caminho para Tarsis, mas não é o que Deus quer. O show de aplausos, de holofotes, não é nosso Tarsis, queridos. E nós muitas vezes fazemos isso. Nínive era perigosa, era enganosa, era aventureira. Nínive é diferente. Nínive é onde o sonho vira pesadelo. Nínive, onde a dor se torna intensa. Para Tarsis não precisava nem oferecer, era o lugar onde todo mundo queria ir. Eu falei lá com eles ali, né? Eu falei, imagina, você tem um chamado de Deus. Você quer ir para praia ou você quer ir para Caatinga? Lógico que eu quero ir para a praia, né? Mas, e às vezes Deus nos chama para ir para Caatinga, né? Lá do Nordeste, lá no meio daquele areião, às vezes é lá que Deus nos chama. Para onde nós vamos? É isso, sabe? E Tarsis era o oposto, Tarsis era um lugar bonito, um lugar gostoso, um lugar onde as luzes estavam brilhando. Nínive não. Nínive era um risco, Nínive causava medo. E querido, será que o brilho das luzes de Tarsis não está cegando os nossos olhos? Será que o brilho das coisas deste mundo que estão por aí não estão cegando os nossos olhos? A ponto de nós dizermos, não tem problema, é normal, não tem problema, porque tudo virou normal. Tem problema sim. Tem problema um satanista vir no Brasil e fazer praticamente sexo ao vivo com outras pessoas lá em cima do palco, transvestido, seminus? Tem problema sim, queridos, isso é ruim, isso é pecado, isso é mal, mas não, eu gosto.
Tem problema, isso é mal, gente. Eu gosto, é pop, mas é demoníaco. Tem problema, gente. E estamos lá, aplaudindo. Eu fico imaginando quantos cristãos foram lá ontem. Acho que foi ontem ou antes de ontem, nem sei. Tem problema. Tem problema, queridos, quando nós olhamos para uma circunstância que está vivendo um estado e nós não temos nenhum sentimento a isso, nenhuma compaixão, nenhuma tristeza brotar no nosso coração, nenhuma lágrima nós derramarmos. É natural, é chuva, é Deus que manda. Quem sabe eles estão, aí vem até o crente, né? Quem sabe eles estão em pecado. Deus, queridos, nós precisamos ter compaixão. Precisa mudar, não pode ser, sabe, às vezes nós estamos olhando para o lado errado, olhando de forma errada. E nós precisamos fazer como Jonas, ele estava indo para o lado errado, fazendo a coisa errada, desobedecendo a Deus. Deus manda uma tempestade para ele, para que ele coloque a cabeça no lugar, para que ele comece a refletir e a pensar o que ele estava fazendo. E aí Deus manda um peixe, um grande peixe. Não é romântico, queridos, dentro de um peixe. Não sei se você já pescou alguma vez e pegou o peixe, e o peixe tinha com outro peixe dentro do peixe. Você pega, já está em decomposição. Por quê? Porque é um ácido. Você já pensou? O ácido do nosso estômago, queridos, derrete o osso. Às vezes a gente tem aquela visão romântica, parece que até tinha luzinha dentro do peixe, né? Luzinha acendendo assim, luzinha amarela, vermelha, azul, verde, né? Não tinha, queridos, era fedido. Não sei se o peixe era tão grande que ele podia sentar, ou se ele estava, afundado, deitado, porque o peixe não era tão grande, a Bíblia não fala esses relatos, mas não era um negócio romântico. Mas Deus precisou levar ele lá naquele lugar, queridos, para que ele se arrependesse. O ventre do peixe é o lugar de confinamento de Jonas. Jonas é confinado dentro do peixe, para ele acordar e falar assim: cara do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou achando que é eu que mando no negócio, eu estou fazendo o que eu quero fazer, e eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Jonas precisou ir lá para dentro do peixe, ser reorientado. E aí Jonas, dentro do peixe, resolve orar. E é interessante que ele ora, a oração de Jonas é um compêndio de salmos. Se você olhar a oração de Jonas, ele pega vários pedaços de salmos e começa a orar, a fazer essa oração. Versículo 1 diz assim que ele, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Isso é um salmo. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Não vou ler todo. Ele usa os salmos para poder fazer a sua oração. E aí no versículo 7, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma. Eu imagino, ele estava dentro do peixe, e ele começa a morrer, porque a alma dele começa a desfalecer. Eu tive essa experiência, querido, de você estar desfalecendo, de você sentir que parece que está sumindo tudo, que você começa a perceber que, fala, acabou, está acabando. E Jonas teve essa experiência. Sabe, ele diz aqui: desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração, no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Versículo 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. Jonas reconhece, Jonas fala assim: Deus, estou morrendo, Deus, espera aí,
o que eu estou fazendo está errado, o que eu fiz está errado, eu estou achando que o mundo gira em torno de mim, mas não, o mundo gira em torno da tua vontade. Acontecem as coisas que o Senhor quer, não o que eu quero. E aí tem muitas pessoas sofrendo porque o mundo não está girando em torno dela. E nós precisamos, queridos, cair em si, falar, pá, Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que isso aconteça comigo? Não vou permitir. E aí ele fala, Senhor, o que eu votei, eu vou fazer. O Senhor pertence à salvação, é o Senhor que me salva, é o Senhor que me resgata. E eu sei, eu estou arrependido, e é isso que eu quero. E aí a W. Tozer diz assim, que para orar com eficiência, precisamos querer o que Deus quer. Para você ter uma oração eficiente, eu e você precisamos orar o que Deus quer, não o que nós queremos. Nós estamos orando só o que nós queremos. Não estou falando que você está errado, mas então eu não posso. Não, Deus, é isso que o Senhor quer? O que eu quero é isso, Deus, mas o que o Senhor quer é isso? Porque se for isso, Deus, então o Senhor vai me dar direção, eu vou fazer. Mas se não for, o Senhor tira isso de mim, porque eu quero fazer a tua vontade. É isso que nós aprendemos, queridos. É isso que devemos orar, é dessa forma. Foi isso que Jonas fez. Deus, tudo que eu estou fazendo está errado. Tudo que eu fiz errei. Mas o que o Senhor falou, o que eu falei que ia fazer, então eu vou fazer, eu vou cumprir. O voto que eu falei com o Senhor, eu vou cumprir. Porque o Senhor pertence à salvação, então eu vou te obedecer, Deus. Então a nossa oração deve ser, queridos, a oração que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Isso é orar conforme a vontade de Deus. Nós precisamos voltar urgentemente para esse lugar da presença de Deus. Nós precisamos voltar urgentemente, querido. Não é 5 minutos na oração. Não é 10 minutos de oração. Não é 1 hora, 2 horas de oração, queridos. É a sua vida inteira na presença de Deus. Porque às vezes a gente acha que, eu fiz o meu período de devocional, fiz lá minha oração, li a minha Bíblia, pensei, raciocinei, eu vou aplicar isso na minha vida, estou tranquilo. E aí no resto do dia você esquece tudo. Não, queridos, é toda a minha vida, é toda a sua vida, é todo instante, Deus, hoje, tudo que eu fizer hoje, Deus, amanhã, meu primeiro dia de trabalho amanhã, na semana, tudo que eu fizer, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. E pode esperar que vai vir chumbo. Por quê? Porque o diabo não quer que você fale o que Deus quer que você fale. Que você viva o que Deus quer que você viva. E aí, queridos, ele vai levantar situações para você perder a paz, para você perder a calma, para você xingar, para você falar o que não deve, para você, proferir palavras malditas, para você, ao invés de abençoar, amaldiçoar. E aí é onde você tem que continuar na presença de Deus, não fazer como Jonas, fugir. Continuar na presença de Deus. Então, queridos, nós aprendemos com Jonas. E eu quero concluir com o texto de Josué. Rapidamente nós vamos falar aqui sobre Josué. Josué diz, versículo 15 do capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, para nós termos uma família vitoriosa, nós temos que obedecer. E Josué também nos ensina algo importantíssimo. Nós temos que obedecer, mas nós temos que agir também de alguma forma importante. E Josué coloca em xeque a atitude do povo. Josué
você começa a ler ali, ele começa a declarar, mostra tudo, o que Deus fez, os livramentos que Deus fez, como que Deus tirou eles do Egito, o poder de Deus. E aí lá no versículo 14 de Josué 24, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amado, nós não podemos esquecer o chamado de Deus para cada um de nós. O chamado de Deus para você como pai, como mãe. O chamado de Deus como filho. O chamado de Deus como servo. O chamado de Deus como instrumento de Deus. O chamado de Deus na sua vida. Você não pode esquecer. Chamado como profissional, como funcionário, como patrão, você não pode esquecer, porque tudo isso faz parte do chamado. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, e nós temos que declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Satanás vai se levantar todo dia para tentar fazer com que isso não aconteça, para que você desista, para que você abandone, para que você chute o balde, para que você fale: a vida é assim mesmo, aconteceu com fulano, ciclano, está acontecendo comigo, é desse jeito, faz parte da vida. Não faz parte da vida. Josué chega para o povo e fala para eles: olha, vocês querem continuar desse jeito, vocês vão escolher. Está aqui, a história é essa, o que Deus fez por vocês foi isso. Agora vocês vão continuar servindo a esses deuses estranhos, ou vocês vão seguir o Senhor? Vocês façam a escolha de vocês agora. Eu e a minha casa já escolhemos, vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa não vamos abandonar o Senhor. Nós não vamos deixar de lado. É isso, queridos, que nós temos que fazer. Para nós termos uma família vitoriosa, nós temos que aprender com Jonas, que a desobediência é desastrosa. A desobediência causa caos na nossa vida, na nossa família, ao nosso redor. Mas que, se nós desobedecemos, nós temos, graças a Deus, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aleluia! É Ele que intercede por nós, queridos. Nós podemos nos arrepender como Jonas, e ser curado, ser transformado, ser liberto, ser restaurado. Ser restaurado o nosso chamado, ser restaurado aquilo para o qual o Senhor nos comissionou. Nós podemos aprender isso com Jonas, mas também nós aprendemos com Josué, que nós não vamos negociar com nada e com ninguém, porque nós vamos sempre dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos negociar, queridos, não vamos negociar princípios, não vamos negociar com pecado, não vamos negociar com erro, não vamos negociar com coisas deste mundo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós temos que declarar. Não negocie com coisas erradas, não negocie, queridos, por mais que pareça ser uma coisa boa, não negocie. Porque a sua família, a sua vida, a sua casa está em risco se você negociar. Você vai sempre dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para nós refletirmos e praticar, queridos. Primeiro, a fuga não é o caminho que devemos escolher. Não escolha a fuga, queridos. Escolha a obediência. A fuga parece ser o caminho mais rápido, mas a obediência é o caminho certo. Segundo, se em algum momento você desobedeceu, decida agora voltar. Decida agora voltar. Decida dizer: eu me arrependo e volto. Desejo cumprir o chamado. Decida agora, queridos. Não fique preocupado com o entorno.
A decisão é pessoal, é sua. É você que precisa dizer isso. Por mais que você esteja desanimado, por mais que você fale assim, eu não estou, sabe, eu não estou com tanta força. A nossa força é o Senhor. É Ele que nos fortalece. E por fim, queridos, que nós possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer, queridos, vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte agora, queridos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.